Alô, meus amigos do aplicativo Rádio Futebol, um grande abraço. Está começando o nosso Boletim da Bola. Ao vivo das 9 às 10, aqui no aplicativo. Depois às 18 horas na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. E o arquivo fica disponível para as emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Nosso Boletim da Bola começando. Você sabe que o Boletim da Bola é um presente da RDP Petróleo, a marca da confiança. RDP também aqui patrocinando o nosso Boletim da Bola. Em nome também da Nil Móveis Planejados, no Campolim e no Iguatemi. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, o aplicativo da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. O nosso app em jogos de futebol está em todas as plataformas. O nome é Virtus.ag. Em nome também dos vídeos já localizados, o mundo tiver um clique, no máximo em 2, na frente do seu concorrente na sua região. Vídeos geolocalizados. Em nome também da comprecar.com.br. Se vender o seu carro que você precisa, o nome é comprecar.com.br. Retirar 100% óleo velho do câmbio automático do seu carro, a Itu Óleo faz isso com essa máquina. Itu Óleo. Em nome também do Banco BV, os melhores feirões de seminovos pelo Brasil são organizados pelo Banco BV. Em nome da Splash Piscinas, tá chegando o verão aí, piscina no quintal da casa. A loja Splash de Sorocaba é a maior loja do estado de São Paulo. E em nome também da MR Marmoraria Rosa, o seu projeto com imponência. Vamos fazer o giro. Aqui na abertura do programa a gente mostra o que andam falando por aí. O que você gosta de ouvir? Jabás Duarte. Pois é, sou eu. No São Paulo, Rigoni fica de fora do treino e é liberado para finalizar a sua saída. O São Paulo pega o América Mineiro e negocia Toró com o Panathinaikos da Grécia. Treino aberto no Peixe. Se viu intensidade, repetição e muito papo. Lisca já esboça o time para enfrentar o Fluminense. Palmeiras tem um treinamento. Piquerez e Navarro participaram e foram relacionados para o jogo contra o Ceará. Fluminense chega a Fortaleza. O jogo vai ser pela Copa do Brasil. E a novidade é John Kennedy. Curitiba anuncia o meia uruguaio Jesus Trindade, do Pachuca. Nas contas do Curitiba, 8 vitórias. Seria um número mágico. Do Botafogo, Luiz Castro tem média de 7 desfalques por partida. O Fogão tem partidas que não pode escalar 12 jogadores. Atlético do Paraná segura pressão e empata com o Flamengo no Maracanã. Felipão rebate as declarações do Flamengo, abre aspas. Não venha com choradeira, fecha aspas. De volta ao Atlético Mineiro, Cuca elogia a arbitragem brasileira e espera fluidez nas decisões do VAR, abre aspas. Olhando de casa, sem coração pendendo, a gente vê que a arbitragem brasileira não é tão ruim assim, fecha aspas, diz Cuca. No Cruzeiro, Léo Paz tem 3ª lesão e amplia desfalques. O Cruzeiro chega a 50 atletas nesse ano, 7 meses apenas, e requisita desistência de regime centralizado de execuções. Jeromel ativa renovação e pode se aproximar de temporadas com mais jogos pelo Grêmio. No Vasco, Justiça suspende efeitos de reunião do Conselho Deliberativo. Conselheiros recomendam a venda da SAF para 777. Enquanto isso, a Justiça reconhece direito do Vasco de jogar no Maracanã. Esses são alguns dos destaques que eu vi por aí, nos portais esportivos do Brasil. E o Boletim da Bola, você sabe, tem os nossos convidados, Gilberto Costa, Reinaldo Costa, Arthur Bernardes e ele, o nosso pentacampeão paranaense. A opinião é do Capitão Hidalgo.
Ó quem tá aqui, Capitão Hidalgo com a gente no nosso Boletim da Bola, para falar na abertura do programa. Tudo bem, Hidalgo? Que conta de bom. Quantas informações, hein, Hidalgo? Você tá tranquilinho aí? Vamos saber do nosso capitão que tá direto de Curitiba. Diga. Tudo bem, Jarbas? Um grande abraço, minha saudação aos queridos companheiros, também aos ouvintes que estão sempre dando esta participação que nos alegra, do Boletim da Bola, que tem sido ótimo todas as manhãs, ao vivo, falando exclusivamente de futebol. Eu entendo que hoje podemos falar um pouco mais a respeito dos resultados de ontem, com o Flamengo 0, Furacão 0 e Corinthians perdendo na cidade de Goiânia contra o Atlético Goianense por 2-0. Confesso aos senhores que eu não vi nada de Flamengo e Furacão, até porque estávamos no trabalho com o Jarbas e toda a equipe em relação ao Corinthians. Já do Corinthians posso falar mais até, e bem mais, do que o próprio resultado, que caiu de agrado, é claro, a torcida rubro-negra em Curitiba e no estado do Paraná. Eu tenho aí, com certeza, o Reinaldo, o próprio Gilberto e o Arthur, que devem ter acompanhado, sim, a equipe do Flamengo nesse 10-0, e até vou ficar ouvindo para saber o porquê do 0-0. Mas do Corinthians eu posso falar tudo, como você também, Jarbas. Sim. Olha, o Corinthians ontem deixou a nós aquela dúvida. O futebol que ele praticou, toda aquela orientação, toda aquela determinação, deixou no Mineirão no último domingo. O futebol, ele normalmente, ele prega surpreso, mas não no caso do Corinthians ontem, mais uma vez, fazendo aquelas trocas, né? Não vai no linear, porque o time nunca é o mesmo e por isso que dá um espaço até para que a gente possa analisar mais. Mas o Corinthians ontem não esteve bem, não só por isso. Gostei da aplicação do time, do desenho tático do Jorginho, frente à equipe do Vitor Pereira, que mudou o time, já não estava com o Balbuena, que fez uma grande partida em Minas, não sei se é para dar o descanso a ele, meio campo não andava, não passava do meio campo, e um desastre à frente, mesmo com os nomes de William, né, de Roger Guedes e também do Yuri, que até agora não pontuou, não fez gols na equipe do Corinthians e deixou a desejar. Gostei muito do trabalho do Atlético Goianense, vamos valorizar também a equipe de Goiânia, que chegou nessa partida com o Corinthians, mercê de um grande resultado em cima do Goiás, por 3-0 no clássico local. A se valorizar isso. Agora, aquele trabalho na meia cancha, espetacular, com esse Jorginho, que joga muito, e tem a 10. Aliás, até uma observação que eu passo para vocês. A gente reclama aqui da camisa 98, 108, 44. O time do Atlético Goianense, hein, seu Jarba? De goleiro a ponto cego. O goleiro é 1, o lateral é 2, zagueiro central é 3, o volante é 5, o 10. O 10, Jorginho, merecedor desse comentário que eu faço, pela bola que ele joga, não só de hoje. Aliás, no início do comentário ontem, cuidado com esse Jorginho, que ele joga muito, que é o camiseta 10. E a aplicação dos jogadores. Eles deram um nó no Corinthians no primeiro tempo e fizeram aquele gol 1-0. Muito bem. Aí vem o segundo, tem que trocar. Teve que trocar alguns jogadores para dar uma melhorada. Aqui deu uma pouca melhorada, deu, né, Jorge? Não é, já? Deu um pouquinho e tal, mas aí tomou o segundo gol e sucumbiu a equipe do Corinthians, agora tendo que reverter esse placar. Então fica aí, mais uma vez, o exemplo que a gente fala. O técnico de futebol, eu não sei se pela necessidade de descansar jogadores, eu não convivi com isso, eu também não vou ficar aqui alardeando isso, mas mudar constantemente o time não leva a lugar algum. Então cada jogo a gente se prepara para fazer o comentário daquilo que eu estou vendo e não das circunstâncias que chegava, no caso, a equipe do Corinthians nessa partida de ontem, perdendo 2-0, agora tendo que modificar o placar. Então, esse resultado, que para muitos foi surpreendente, com o nome de Atlético Goianense, que no Campeonato Brasileiro está meia boca, mais ou menos, nos surpreendeu pelo que jogou. Agora,
vai ter que mostrar a sua competência e pegar um time bem mais e bem melhor formado para que o Corinthians não sucumba nessa etapa classificatória da Copa do Brasil, Jarbas. Muito bem, Hidalgo. Aliás, você citou aí a numeração, não só os números, né? Mas a posição é decorrente com o número que o cara joga, né? Bem, eu trago sempre aqui as manchetes, estou trazendo o Reinaldo Costa, o Rei está aqui. Eu sempre peço para os companheiros o que chamou atenção nas manchetes, porque o programa, como tem uma pauta restrita, alguma coisa te chamou atenção, Reinaldo? Um abraço. Um abraço, Jarbas, bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros do programa. Bom, por força de escala previamente estabelecida pelo Jarbas Duarte, foi feita a escala, o capitão ficaria com o jogo do Corinthians, eu ficaria com a escala do Flamengo, e o Arthur e o Gilberto Costa, por conhecimento maior do esporte bretão, eles ficariam à vontade para assistir o que quisessem aos seus respectivos lares. Mas eu acompanhar o Flamengo não poderia ser de outra forma, até porque todo mundo sabe. Bom, Luiz Flávio de Oliveira, meu vizinho aqui, ó. Daqui a pouco eu vou lá tomar um café com ele. Daqui a pouco eu vou tomar um cafezinho com ele. Porque ontem, só para resumir tudo, o Arrascaeta era para ser preso na 15ª Delegacia da Tijuca, para ser preso no lance que entrou no jogador do Atlético, por detrás. Pegou, olha, por pouco ele manda o cara pro Souza Aguiar, por pouco. Era por fatura, não quero nem pensar nisso, mas era para ser preso, não era para receber cartão vermelho, não. E o Filipão tem razão quando chiou no vestiário, porque o Flamengo reclamou, e o Filipão, eles estão reclamando, e a entrada do Gabigol, que ele deu no Fabinho, era para ser expulso, Agora, o pênalti que o Luiz Flávio não deu, e foi pênalti, mas não foi assintoso, o cara... Não, mas foi pênalti, né? A camisa não levanta sozinho, não estava ventando, não estava tendo vendaval no Maracanã. O cara, o defensor do Atlético, puxou o Léo Pereira do Flamengo dentro da grande área. Não bastasse isso, é lógico e evidente, só que o senhor Luiz Flávio quis ser mais realista que o Rei, mais real que o Rei, 45 minutos na etapa complementar, o lance da expulsão do Davi Luiz. É correto que o árbitro tem que marcar o que vê. Tem que marcar, vai lá, põe na cal, ou não põe na cal, põe na falta, ou não põe na falta e tal. Mas, meu amigo, aquilo que o Armando Marques falou pro seu irmão, Luiz Flávio. O seu irmão, esse fato acontecido ontem é recorrente para vocês dois, pro Tiz e o Paulo César de Oliveira, hoje comentarista Globo, que é irmão do Luiz Flávio. O que aconteceu ontem com a expulsão do Davi, aconteceu em São Januário, há uns 15, 10 anos atrás, 12 anos atrás aí, o capitão vai lembrar, com o Paulo César de Oliveira, com esse mesmo Atlético do Paraná, e eu estava em São Januário, contra o Vasco da Gama, que na ocasião era presidido pelo Eurico Miranda, aos 44 minutos da etapa complementar, dentro de São Januário, ele me marca uma falta, um pênalti, estou lembrado, ele estava no meio do campo para terminar o jogo, ele expulsa o Mauro Galvão, a falta não foi falta, o pênalti não foi pênalti e tal, e o Armando Marques na reunião da segunda-feira mostrada no segredo da Rede Globo, dizendo, olha, tem lance que você vê que você tem que fingir que não vê. Cara, não seja mais real que o Rei. Cartão vermelho aos 45, você vai terminar o jogo, cara. Então, o árbitro tem que fechar os olhos. Se ele fechou os olhos pro pênalti, se ele fechou os olhos para a expulsão da Arrascaeta, ele e o VAR, se ele fechou os olhos pro chute do Gabigol no menino do... um lance daquele, ele xingou, vamos botar lá para ver qual foi o xingamento que teve. Com um detalhe, o homem do VAR é considerado o melhor árbitro do VAR, o melhor diretor de VAR, que é o Wagner Railway, que também é meu amigo, é de Cuiabá e que está inscrito hoje na federação lá de Alagoas, não sei porquê, aquela jogada, o cara é do Rio, mas vai para o Paraná e tal. Olha, algumas lambanças que aconteceram ontem no jogo do Flamengo, que perdeu 500 mil gols, era para ter tido um placar de 2, 3, e o Si não joga em lugar nenhum, o Gabigol continua perdendo gol, e o Tite, que estava no Maracanã, vai chamar o Pedro,
vai chamar o Pedro. Se não chamar o Pedro, tapa os olhos para a seleção brasileira. Pelo amor de Deus. Depois do jogo de ontem, se não chamar o Pedro, pode até não chamar o Gabigol, mas se não chamar o Pedro, eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora, só para terminar, o Cuca tá sonhando. O Cuca tá, palavra do dicionário, ele está despirocado. Despirocado é matusquela, é maluco, é doido, não pensa em outra coisa não. Despirocado é maluco. Que nós, no fundo, não temos uma arbitragem muito ruim. Realmente você tem razão. Nós não temos uma arbitragem muito ruim, não. É péssima. Péssima, dos péssimos. Num caminho horrível. Vamos tocar o programa aqui, vamos ver o que vai dar. Como é que o Morsa falava? Péssimos! Arthur Bernardes! Arthur, você viu aí dos dois lados, né? Um fez um jogo, outro fez outro. Você... É uma fase decisiva essa Copa do Brasil. Hoje é matar ou morrer, não é, Arthur? Um abraço! Um abraço, meus amigos. Um abraço a todos nós que estamos por aqui. Eu tô rindo aqui porque a análise que o Rei fez aí já não precisa dizer mais nada, né, do Flamengo e Atlético Paranaense. O que fica bem caracterizado para mim é justamente ele finalizou com o que eu estava pensando sobre o Cuca, ele falar que a arbitragem não é tão ruim de olhando de casa. Pô, mas acontece que lá dentro a história é outra e daqui a pouco ele vai estar nervoso de novo. Porque não existe, você ali na hora você entra no barulho, você entra no termômetro do jogo, o calor do jogo leva você a fazer uma série de coisas e essa história de ficar aqui em casa olhando, com calma, com toda a tranquilidade, é uma situação diferente do que acontece lá e todo mundo aqui sabe disso. Mas o que eu vejo com relação a essa... Primeiro, duas coisas. Quem pensa que o último colocado do brasileiro e o primeiro é a questão só de investimento de qualidade, não é não. Na hora do jogo lá muda tudo. Isso é Campeonato Brasileiro, isso é Brasil. Em todos os lugares do mundo tem bom futebol, assim, né? Alguns com um pouco melhor, outros. Mas aqui, você pegar lá quando eu via aí antes do início, né, a chamada do jogo do Corinthians com o Atlético Goianiense, eu estava vendo assim, todo mundo animado, não, hoje nós vamos ganhar, não sei o quê. Eu aqui comigo falei, não vai não. Não falei nada porque, né? Fiquei quieto, porque é um jogo duro. O Jorginho monta bem a sua equipe, ele é um bom treinador. Não é porque ganhou, não, entendeu? Pode ser que seja lá no Itaquerão, seja diferente, lógico. Mas quem foi para lá pensando que está lá na parte superior da tabela e vai pegar aqui embaixo e vai se dar bem, não é assim não. E outra coisa, não se esqueça que teve aquela rusga lá do Jorginho com o treinador lá do Palmeiras, o Abel. E ficou uma coisa assim, tipo, no momento que aconteceu aquilo ali, ficou todo mundo achando que o Jorginho tinha bronca do estrangeiro. Ele não quis dizer isso. E ontem, pode ter certeza que ele lá no âmago da questão dele lá, ele falou assim, não, tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Não é uma questão de forra, é de mostrar que nós estamos aqui fazendo um grande trabalho também, entendeu? Não que o outro lá não seja um grande treinador. Então tudo isso, isso pesa na hora de você decidir uma escalação, entusiasmar o atleta, levar o calor para a cabeça do atleta, para o coração do atleta. Esse é um ponto. Com relação ao Flamengo, como disse o Reinaldo, analisou muito bem, o Gabigol não anda num momento bom. Eu tenho certeza que ele estava pressionado pelo fato do Tite estava lá em cima, está lá em cima observando. O cara lá dentro do campo sente, porque ele sabe que está sendo observado. Ele tenta ser o mais preciso possível. Ele chutou o chão de uma forma grotesca, um erro técnico que para um jogador de seleção é meio complicado, né? Tem que ter um certo cuidado. O Arrascaeta ficou irritado. A irritação aconteceu pela arbitragem equivocada e para culminar no final, por fato de não ter acontecido nenhum gol para o Flamengo, o Davi Luiz teve aquela reação agressiva e foi expulso porque ficou claro ali o que ele falou, mas como disse o Reinaldo, futebol, muitas vezes você tem que olhar para o outro lado e deixa o barco andar. Não estou defendendo a indisciplina, veja bem, eu só estou dizendo o seguinte, eu não costumo falar de arbitragem. Eu não costumo falar de arbitragem, nunca falei. Agora, eu penso o seguinte, todas essas reações foram consequências de vários lances que vieram acontecendo, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, o resultado não acontece, aí vai explodir, explodiu no final do jogo.
É verdade. Gilberto Costa, essas chamadinhas aí. Também a história do Cuca chamou atenção para você, Gilberto? Um abraço para você, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí. O programa vai em vários horários, né? Uma boa quinta-feira a todos, capitão, Opa. Reinaldo, Jarbas aí, o Arthur. Eu vou te falar, rapaz, uma coisa é você estar em casa desempregado e outra coisa é você assumir, né? E de ontem, a televisão aqui eu dividi, até minha esposa pensa que eu sou louco, eu assisti os 2 jogos, né? Ela divide aqui, quando tem 4 jogos, às vezes ela pega 4 aqui. E no outro dia eu fiquei assistindo os 2 jogos. O Davi Luiz, sabe aquele xingo? Mas não é um xingo diretamente com uma pessoa, é um xingo de desabafo, porque ele acha que não fez falta e pega a bola, e é um xingo, igual às vezes tu xinga, ai, tá, mas é um xingo aleatório, não é um xingo dirigido ao árbitro, entendeu? E ele foi lá e expulsou. Agora, tinha que dar cartão amarelo pro jogador do Atlético e expulsar o Gabigol. Do Arrascaeta, tinha que expulsar. Só que ele vai levando a partida, aí tu vai ficando nervoso pelos critérios que ele vai tendo. Que nem o pênalti. A menina lá, não sei o nome, que ela estava falando sobre a arbitragem, no lance, ela tá vendo. Ela falou que não foi pênalti, porque apesar dele ter puxado, ele não puxou, ele levantou. Apesar de ele ter levantado ou puxado a camisa, não significa que é pênalti, porque não chega a tirar ele de cena ou vai. Aí depois, no final do jogo, quando passa os melhores lances, ela voltou atrás e falou que foi pênalti. Para você ver como é que tá. Nós precisamos de um VAR para o VAR, nós precisamos de um analista de árbitro que está comentando o jogo, para comentar, um árbitro para comentar o que ele está comentando. Nossa, Giba. É igual o médico me deu um remédio para memória, eu falei, mas o senhor precisa me dar outro. Para quê? Para eu lembrar de tomar o remédio da memória. Então, o futebol está assim. Eu assisti o jogo e eu vou te falar. Eu penso assim, quando você está trazendo jogador da Europa que quer vir para o Brasil, por mais que dinheiro resolva, ele quis ir para a Europa. Agora ele quer voltar. Ontem o Cebolinha entrou e o Vidal entrou como jogadores comuns, não acrescentaram nada ao Flamengo. Não acrescentaram nada. Então eu fiquei vendo que o futebol hoje ainda, o mais fraco pode ganhar do mais forte, ou vamos jogar aqui em casa ou lá, é a mesma condições. Agora que o futebol tá fraco para você ver. E ontem eu lembrei do Reinaldo, que ele falou que ia pegar o metrô, e eu pensei que o Pedrinho ele tivesse também no metrô, porque ele falou que o Flamengo precisava atacar o Corinthians, um negócio assim, ele precisava atacar pelo corredor central. Corredor central. Na Praça da Sé. Corredor central. E outra coisa, eu preciso, rapidinho, eu preciso falar com alguém para saber onde é o primeiro terço, o segundo terço. achar. Eu só falo o último terço, terceiro terço, o último terço. Eu pensei que eles estavam rezando com toda sabe. Oi, Dalgo. Pode falar. Sabe que ontem eu fui tentar falar o terceiro, o que é o terceiro o que mesmo? Terço. Terceiro espaço eu quis entrar com essa, mas eu não consegui articular. Aí eu entrei com uma outra jogada, né? Agora tem uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro a você, Reinaldo, o Jarbas, que está no comando, você, Gilberto e o Arthur. Eu pergunto para vocês, vale a pena? O que está valendo a pena jogar, mudar o time, jogar, mudar, porque tem um prêmio alto, aí deixa todo mundo não sabendo o que vai acontecer, não tem a firmeza que você vai num jogo que o teu time vai ganhar. O que leva a disputar todos esses torneios e ao mesmo tempo fazer vexame? Olha, eu confesso, tem jogo que você pode perder, tem jogo que não pode perder, tem jogo que pode ser a zebra, mas nem sempre dá a zebra.
Agora, o que o Corinthians jogou ontem não é só pela qualidade, porque o seu time tem mais jogadores e melhores jogadores, é a questão das mudanças constantes. Aí não tem o coletivo, aí não tem espetáculo, aí você não sabe o que vai dar. Agora fica toda a torcida do Corinthians, vai lá para Itaquerão, vai jogar contra essa equipe, né? Vai jogar com essa equipe, vai empurrar o time. Agora, que time que o Corinthians vai pôr em campo depois do que ele perdeu de 2-0? E qual é a maneira que o técnico viu a equipe do Jorginho jogar? Porque, Vitor, seu Pereira, seu Vitor, aqui não tem bobo não no futebol. Parece que os caras que vieram de fora acham que nós somos tudo otários. Pode ter, nós não. Que estamos nessa vida há muito tempo. Ontem, desde o começo, Jarbas. Sim. O desenho do Jorginho está matando o time do Vitor Pereira. Fiz questão de dizer isso. Não que eu seja contra. Mostre qualidade. Mostra que sabe. Não, tá chegando e muda jogador e muda. Aí põe os caras que são considerados titulares do jogo que está perdido. Eu não entendo essas coisas. Eu acabei de ouvir o técnico do Corinthians agora pela manhã no jornal. O que ele falou, Rei? Na coletiva que ele deu, ele sentou a pua, meu. Ele falou que a impressão que ele tinha é que os jogadores tinham acabado de comer. E comer pesado. Nossa. E que não houve empenho dos jogadores do Corinthians. Que na segunda ronda, como eles falam, segunda ronda, na segunda partida, a situação vai ser diferente, que ele vai conversar com os caras, que quem não for correr não vai estar com ele, não. Aí, ele falou. E a pergunta que o torcedor... Caiu. Vai cair. Ele não tem culpa? Ele não tem culpa de nada, Reinaldo? Tem. Eu não sou time, Reinaldo. Ele não forma. Então, para que vale a pena disputar Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão? Os caras não sabem o que vão disputar, o que tem para disputar. Não dá para jogar, não tem elenco, não tem toda a qualidade para querer exercer dizendo que a camisa ganha o jogo. Mas não ganha mesmo, Vai ter que jogar domingo com o time, o segundo time. Com quem joga o Corinthians, Jarbas? No próximo domingo? Vamos ver. Vai ter que ganhar de 3. Ganhando de 2 é pênalti, vai ter que ganhar de 3. Corinthians ele joga sábado, 19 horas contra o Botafogo. Essa é a pergunta para o Arthur. Se eu sou preparador físico, Arthur, hoje eu dou um descanso e amanhã eu faço teste de 100 metros. Quem ganhar o teste de 100 metros que vai correr. Para deixar o treinador falou que quem não correr não vai jogar. Então, a pergunta que o torcedor... Fala, Arthur, desculpa. Eu penso o seguinte, essa declaração aí eu não ouvi, mas com certeza eu ouvi agora cedo. Ouvi agora cedo. O Reinaldo, com o talento que tem, com conhecimento, com bagagem, não ia falar uma coisa que não fosse tão verdadeira. Ele tem que entrar com o time de garoto, porque se está falando daquele monte de jogador cascudo que tem ali, já no avião já vem caindo. Porque nós, treinadores, somos dependentes dos atletas. Nós orientamos, nós não mandamos, nós não tomamos conta da vida pessoal do atleta, nós temos que orientar e criar um elo afetivo entre o nosso lado aqui e o lado deles, porque é tudo o mesmo lado. Mas se eles não quiserem correr, eu me lembro que teve um jogador famoso aí, famoso entre aspas, que quando estava jogando num determinado clube de São Paulo, muito grande, teve um pênalti que ele chutou a bola lá na arquibancada. E no dia seguinte o treinador foi embora. E tinha que fazer aquele gol para ganhar e continuar na competição. Ou seja, o que eu quero dizer? O cara, quando não... Se você criar zona de aflito, zona de conflito, em qualquer lugar do mundo, você sabe que vai levar tiro. Então, se você vai para o conflito, você vai se preparando para atacar também. Então, e ali, o treinador... Agora, Arthur... Desculpa, eu cortei seu raciocínio, desculpa, pode terminar, desculpa. Não, o que eu quero dizer é só que nós estamos constantemente vulneráveis, nós temos que falar pouco. Ali na beira do campo, você já tem que estar muito bem treinado para não ficar se expondo. O microfone capta tudo, o gesto capta, todo mundo capta qualquer movimento. Uma bola que o treinador domine mal, joga nada.
O treinador não tem que dominar a bola. Entendeu? Então são tantos detalhes que você tem que se preparar para estar ali naquela posição. Então eu acho que o Reinaldo, quando fez essa colocação aí agora que ele escutou, é muito sério. E outra coisa, ele deve ter chegado lá em Goiânia achando que o jogo talvez tivesse alguma facilidade. Por isso bom, só para esse apontamento dele. Para alinhavar, eu escutei no Bom Dia São Paulo de agora amanhã cedo, Bom Dia São Paulo, que é apresentado pela TV Globo. Agora, o que eu acho interessante, eu fico prestando atenção, eu não estou querendo achar defeito não para chegar aqui no outro dia e falar. Não é isso que eu quero, não. Numa cabine de transmissão de televisão, fica o narrador, no caso o Luiz Roberto ontem, ficam os dois comentaristas, o Roger e o Júnior, o Levegildo Lins da Gama Júnior, o nosso capacete. E eu estava prestando atenção, como é que é a vida, né? A gente, por exemplo, nós quando somos narradores, a gente tem o efeito de você ficar olhando a bola, não são todos que têm a facilidade de você ficar olhando o quadrado inteiro do campo para visualizar um esquema tático. Às vezes o narrador se perde, não está vendo algum lance e tal e tal. Mas ontem eu estava prestando muita atenção numa coisa, Arthur, Gilberto, Jarbas e Capitão, e o Capitão, foi o seguinte, começou o jogo, 65 mil pessoas no Maracanã. Luiz Roberto, que se engalana, Luiz Roberto dá uma emoção maior, Luiz Roberto põe uma voz semitonada acima do normal, inclusive, no sentido de vibrar com a audiência, de vibrar com a emoção do jogo, tentando transportar para o telespectador que tem em casa uma emoção até meio que exagerada, mas o Luiz Roberto é um dos melhores narradores esportivos do Brasil. Mas preste atenção no que eu vou dizer. 10 minutos de jogo. Que beleza o Maracanã. Que bonito o Maracanã. Tá bonito o Maracanã. Que coisa linda. A torcida do Flamengo e não sei o que e tal. Flamengo, bola colocada para intermediário, Flamengo. Arrascaeta, que matada sensacional. Olha que habilidade. Dá gosto de ver esse cara jogar. Ele passa para a esquerda, empurra a bola, aí se olha para o placar, 0-0. Desce o Flamengo, bola colocada, não sei o que, tá na esquerda, sai pela esquerda, Rodinei, lindo drible, Rodinei, joga muito, é o avião, que coisa linda, vai, Rodinei, chuta, linha de fundo, 20 minutos, placar, 0-0. Aí não sei o que, aí tá 30 minutos do primeiro tempo, que coisa, olha a falta vai ser cobrada, que falta excelente, que falta linda, que falta maravilhosa. Você olha pro placar, 0-0. E tal, esse Flamengo, 15 do segundo tempo, olha para Gabigol, dominou, olha o goleiro, pega o goleiro, o Gabigol perdeu um gol, placar 0-0, 25 minutos do segundo tempo, vai o Flamengo de novo, o Flamengo tem 67% de posse de bola, que coisa maravilhosa, olha pro placar, 0-0, aí 40 minutos do segundo tempo, bola com o Flamengo na área, bola chutada, Gabigol na trave, que coisa linda, maravilhosa, olha pro placar, 0-0. Apita o árbitro. 0-0. Eu não vou conversar. Vocês já estão entendendo o que eu quero dizer. Ô, Reinaldo. Você. Oi, Giba. Você é a melhor pessoa para falar quando você está fazendo um show cantando. Tem um bêbado na frente. Ele fala, canta aquela. Canta o garçom. Canta ronda. Ele fica falando pra você, canta aquela. O Roberto Carlos fez esse dia. O Roberto Carlos falou pro Gol, fica quieto aí, cala a boca, não foi esse dia? Esses dias aí, o Roberto Carlos fez um show no navio. Hoje, então, o cara, você acaba de cantar garçom, o cara fala pra você, canta garçom aí. Não, mas vocês entenderam a minha colocação. Sim, vocês entenderam a minha colocação. Sim. Minha colocação do jogo aí? Que coisa maravilhosa. Placar, 0-0. 67% de posse de bola. 0-0. Gente, pelo amor de Deus. Hein, Arthur? Oi. Como diria o amigo meu, é pra fechar a firma. O locutor de rádio, no caso, naquele ímpeto que vocês têm, né? Vocês têm por experiência, às vezes até dá tempo, né? Depende do jogo, de ver alguma coisa. É claro que a bola é o instrumento maior para o locutor dizer onde está, até para aquele que não tem imagem, né? Aquele que não tem imagem. Agora, do cara de televisão, ele pode, às vezes, enveredar, puxar um assunto, para, às vezes, comentaristas ainda iniciando as suas atividades, né? Até alimentar um pouco mais o que você acha, eu estou vendo ali, mas é isso mesmo. Quer dizer, não ficar só pensando em levantar a audiência, levantar
a voz, na alegria da transmissão, e por causa que tem uma torcida, olha a torcida e não sei o quê. Isso embeleza dentro. O radialista já é diferente, ele tem que explicar o que está acontecendo. Mas de vez em quando eu noto que nem sempre os comentaristas são liberados para poder falar o que tem que falar. Agora, aí é que está o erro. Aí é que está o erro. Principalmente jogador de futebol não gosta de falar de jogador de futebol. Jogador de futebol não gosta de falar de jogador de futebol. Eu tenho dito aqui no nosso programa, o Flamengo é um time que é cheio de voltinha. Cara, eu não entendo. E os caras não falam isso. O cara pega a bola, tem que dar uma voltinha, tem que dar uma desfilada, tem que carregar a bola com o cara do lado partindo pro ataque, o cara abrindo, o cara passando. Pô, e os caras não falam isso, só falam no esquema. Não, fulano então entrou. Eles não gostam de comentar o companheiro, o ex-companheiro, ele ex, né? Eles não gostam de falar isso. Jogador de jogador, Olha, é isso aí. Eu gosto do rádio, hein? Por isso que eu gosto do rádio. Você fica tolhido na cabine, porque você não vai atrapalhar uma transmissão de televisão. Mas ele não tem que ser ele arvorar em falar taticamente. Ele deixa que, tem jogadores ali que podem conduzir melhor a conversa. É por isso que eu gostava do João Saldanha. Por isso que eu gostava do João Saldanha. O João Saldanha era 0-0 e fim de papo e contava tudo em 0-0. Pronto. Ele chegou na cabine, o João, só para você saber, jogava Colorado, UTS Giba, Arthur e já. Estou na cabine do Maracanã, o Colorado, isso foi em 79, me parece. Estava ganhando de 1-0, Colorado, hein? Estava ganhando de 1-0 do Flamengo, 1-0. E jogo, e Zico no campo, né? 1-0. E tinha um jogador chamado Jorge Nobre, jogou no América. O tal de Pérez, que tinha meio campo, tinha jogado no São Paulo. Atrás tinha Caxias e Marão. Era um zagueiro forte ali do Paraná. É isso aí, jogar muito bem. Aí entra os 35 do segundo tempo na cabine, quem? João Saldanha. Ele chegava para mim, porque ele dizia que ele era atlético aqui, né? Ele falou, coxa branca. Eu sempre estava com ele em viagem, né? Porque eu ria com ele. Né? Ele chegou para mim e falou, olha, sabe o jeito dele, né? Escuta, se o Jorge Nobre não entrar no jogo aí, e o Pérez ficar esperando o Zico se arrumar aí, o Paraná, faltavam 10 minutos. Só isso ele falou para mim, o Paraná vai perder esse jogo. Saiu da cabine. O que aconteceu? Galinho fez aos 41 e 43, 2-1 Flamengo. Porra, aí você quer o quê? Não precisa falar muito, né, hein, Reinaldo? Brincadeira. Segundo tempo. O cara fica lá, leva o gol. Eu não falei, não escutou. Olha lá, essas coisas aí. Em Porto Alegre, que falou assim, o Renato, ele falou assim para mim, o Renato, ele tem corpo de lateral e velocidade de ponta, o Renato. Agora tinha uma coisa no rádio, né? Só de gozação, Valdir Amaral falava assim, vamos à opinião do jogo, Luiz Mendes, o comentarista da palavra fácil. Comentário difícil. Tem isso que não tem como falar. Né? Tem que pedir ao Reinaldo para de vez em quando mandar aí de manhã logo. Bom dia, Amaral, um Jorge Fúria. De manhã para a galera que é mais antiga aí, dá uma levantada. Mas é uma delícia, né, cara? Ouvir isso. É uma delícia. Estou lá no Maracanã, na geral. O Valdir Amaral não se dava com o João Saldanha. Eles brigaram feio na cabine do Maracanã. Brigaram feio. Eu me lembro, tem aí no Facebook, briga lá, põe na Valdir Amaral e João Saldanha. Vamos ao comentário da Globo, João Saldanha. Ô Valdir, ou fala você ou fala eu. Quem vai comentar? Sou eu ou é você que vai comentar? É mesmo? Tá aí no Facebook. Tá aí no... Falou, João Saldanha na Globo. Ô Rei, mas quando você falou... Quando você falou que o... Quando você falou que o jogador do Flamengo pega a bola, né, distribui, vai... O que parece? O que parece, Hidalgo? Que o cara tá sendo gravado pelo canal 100, não parece, Renato? Peraí. O Hidalgo tava falando aí?
Oi, Hidalgo, você me Eu não ouviu? entendi porque o capitão falou, o Java falou. Oi, Hidalgo. Que nem diz o outro. É que Quem tem um, já delay, falou. tem um delayzinho do Hidalgo. Eu estava falando o seguinte: estamos 3 juntos. Valdir Amaral, Jorge e Saldanha. Eu sempre perto deles lá, eles vão tomar um chocolate. Eu estava com eles e ouvindo. Eu não falava nada no meio dos 3. Lá em 78, naquela excursão lá, eles queriam tirar o Cláudio Coutinho antes, porque já tinha tomado 3-1 da França. E aí nós fomos jogar aquela partida em Hamburgo e o Brasil ganhou, mas era aquele time do Cláudio, né? Mas os 3 andavam juntos. Eu sabia de uma confusão entre eles. Falavam, né, no meio, né? O Kleber também era repórter, né? O Loureiro Neto. Eles contavam as coisas pra gente. Mas, na hora do jogo, eu chegava e chamava. É o comentarista que o Brasil consagrou, João Saldanha. Não tinha erro não, né, Reinaldo? Não. O Maracanã, aquele mug da Globo, estourava no Maranhão. O Valdir Amaral era um cara maravilhoso. Como pessoa, como narrador esportivo, comandante da equipe, sabe? Tinha presença. O cara... o futebol ele ficou bonito com as transmissões esportivas, né? Um futebol sem transmissão esportiva não é futebol. A televisão, por mais que nos mostre a beleza do conteúdo plástico do Maracanã, do Morumbi e tal, não tem a arte do narrador esportivo de rádio. É completamente diferente. É uma pena a gente não ter dado continuidade. Hoje em dia, você pega... Eu não posso falar porque eu sou parte PRI, né? Então, hoje em dia é tudo diferente. Hoje em dia os caras... A preocupação do narrador esportivo hoje é criar um bordão, eu já falei isso aqui, criar um bordão que dê certo. Eu já vi, por exemplo, não vou falar o nome, tem um locutor famoso que chegou para mim, me ligou, eu estava trabalhando na ESPN Eldorado, ligou: Reinaldo, eu posso usar ele, a bola, o goleiro e o gol? Falei: pode, olha, põe lá, ele, a bola, o problema é seu, você vai lá. Por quê? O dia que você usar ele, a bola, o goleiro e o gol, alguém vai saber que quem criou foi eu. É, por isso que eu falo sempre, antes de eu falar isso, eu falo de você. O tá na área, quem criou foi eu. Eu tô na área, quem criou foi eu. A Alcione botou na música dela, o Jorge Ben colocou na música dela, tem um programa no Sport TV chamado Tô na Área. Porra, eu tô usando. E o pior de tudo isso, nós estamos mudando um pouco o esquema do programa, que é a segunda pauta, é que aparece um cara cabeça de bagre e que chega lá e fala: pô, eu que criei aquela frase, o Reinaldo fica falando. Né? Eu que criei aquela frase e fica... Pô, aí que se fica, não, então fica com a frase pra você, eu vou deixar de usar. Porque a partir do momento que grava na cabeça do ouvinte, ele sabe, todo mundo sabe que foi fulano de tal que fez a frase. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Fiore Gilhote, não é isso? O tempo passa. Fiore Gilhote. Tem peixe na rede do Mengão. Roberto Valdir Amaral, meu amigo. Anotem tempo e placar do Jorge Cury. Pô, todo mundo sabe, pô. O Edson Carregar aqui, ele colocou sabe de quem? E o Coisa está usando dele. Ah, é? Foi o Edson Carregar que criou. Eu só tenho uma curiosidade aqui, ô Giba, ontem você falou... Ah, não, mas o Luiz Roberto foi no microfone e falou do Edson Calegari. Não, ele falou... Tá. Ele falou, não é minha... falando, todo mundo sabe que o Edson Calegari... então, lembra do Edson. Ô Giba, só uma curiosidade aqui. Oi? Você falou que você dividiu a tela ontem para ver os dois jogos, o do Corinthians e o Atlético de Goiás e o Atlético do Paraná e o Flamengo. Você baixou o volume das duas transmissões? Como é que você assiste? Não. Aí eu baixo, porque eu pensei que Diabos é sinistro. Eu penso pelo seguinte, porque você falou que seu vizinho aí, o apartamento é pequeno, o vizinho quando ele muda de canal. Agora eu tinha que falar, gente, dá uma olhada. Vocês estão vendo aí, né? Quem não tá só pelo rádio, ele colocou 2 quadros de galeria atrás dele. Que é isso, cara? Que investimento que você fez aí? Minha esposa que comprou isso aí, ela comprou. Ela comprou na Galeria do Homo, lá em Milão. Quem puder ver pelo YouTube depois, os quadros atrás do Gilberto, fala. Eu não falei que meu apartamento era pequeno, o cara descascava a cebola e chorava. Falou. Agora eu tô num maiorzinho, que o cachorro que eu tenho aqui, ele só abana o rabo pro alto. Se ele abandonar pro lado, bate nas coisas em casa. Agora, peraí. Agora é o seguinte, vocês imaginem a televisão do Gilberto. Ó, eu aqui em casa,
eu colocava no meu controle remoto, que estava com a pilha fraca, eu colocava no Flamengo, a hora que dava, eu pum, apertava, voltava pro Corinthians. Aí uma hora me embrulhei, caiu num filme de sexo lá, foi uma cagada. Você falou em controle remoto. Esses dias eu fui tentar comprar pilha de todos. O Giba divide. Tive que financiar, olha a quantidade. O Giba divide a tela, cara. O Giba divide a tela. É porque no canal 728 aqui fica em quatro jogos, né? E eu pensei que o... Como é o nome? Mosaico. Fica o Mosaico. Mosaico. Como é o nome que você falou que estava narrando o jogo do Flamengo? O Luiz Roberto. Eu pensei que ele estava narrando o jogo do Corinthians. Porque ele falava tão bem da jogada. É isso que eu tô... É verdade. Agora, ele tem um mosaico, né? Mosaico que eu vejo falar é quando a torcida faz um negócio lá na arquibancada. Então, essa hora o cara que arruma o campo tá indo no Maracanã, tirando aquele buraco que o Gabigol chutou. O goleiro pulou na grama. Foi igual aquela foto que tu bateu aí no outro dia. Pô, que a grama chegou primeiro. Não, pelo amor de Deus, de novo não. Vocês não querem que eu volte. Depois você dá pra mim a marca da televisão aí, quanto custa em 84 pagamentos. 84. Pra assistir os jogos em mosaico. Oi? Pra assistir os jogos. Agora o Hidalgo não, ele já fica nessa poltrona aí do papai, que é aquela gigante lá, e é outra conversa, né, Hidalgo? O Arthur sai na janela pra ver o jogo no Maracanã. Ô, louco. Oi, Hidalgo. Oi, Hidalgo. Oi, Hidalgo. Essa eu vou te falar. Essa ganhou o dia, não precisa contar mais nada. O cachorro. Eu bati nas paredes. Eu vou te falar. Depois dele falar aqui, quando o vizinho muda de canal, muda o canal da TV dele, eu achei o máximo também. Mas o pior, você não sabe o que é. Pode perguntar pra dona Marcineide aí. O Gilberto assiste o jogo do Corinthians e o vizinho dele é palmeirense. Nossa. Aí, vamos lá falar com... Agora eu já coloquei um pedacinho de esparadrapo, aquele negocinho vermelho, não muda. Tem. O vizinho não mudar. Agora, viu, Jarbas? Só para o Arthur, até para o Arthur, né? Arthur, você pode ver a imagem que você quiser que você veja, mas o rádio, no caso aí do Jarbas, no caso do Reinaldo, eles transportam aquilo que eles veem, o coração deles, o sentimento deles, e que leva à imaginação daqueles que ouvem. Não tem coisa melhor do que a imaginação que você passa. A gente tenta passar pelo menos. Mas você sabe. De rádio, oi, Reinaldo. O ouvinte de rádio é diferenciado. O ouvinte de rádio, e que torce para determinado time, que ele tem paixão, ele tem o radinho de pilha dele há 300 anos, ele escuta o locutor de preferência dele, seja Pedro Luiz, escutava, né? Sim. Jorge Cury, Valdir Amaral, Reinaldo Costa, Osmar Santos, Fiore Gilhote, no mesmo lugar, ele senta no sofá no mesmo lugar. Se chegar uma visita para sentar no lugar dele na hora do jogo, ele dá um pontapé na visita e manda embora. Ele tem que sentar naquele lugarzinho dele, porque se o time dele perder, ele vai dizer, pô, eu não sentei no meu lugar, pô, eu não estava ouvindo, hoje não é o Reinaldo Costa que transmite, o radinho meu tá com a pilha fraca, aí vem a mulher e fala, não, usa o rádio na energia, eu uso o rádio na energia, nada, tem que usar na pilha, tudo isso acontece, torcedor é isso, torcedor é tanta paixão, e todo mundo sabe que a paixão é diferenciada do amor, né? Então, meu amigo, são essas coisas que fazem com que o rádio não seja esquecido, com que o rádio não seja simplesmente trocado. É uma verdade que indesmentível. É paixão. É uma coisa assim... Mas, Reinaldo, mas esse ouvinte que você está falando aí do rádio, por incrível que pareça, porque o AM está acabando, tudo foi para a frequência modulada para o FM, né? Com a qualidade de som aí que você falou dia desse aqui. Mas é uma pena, o radinho de pilha, ele morreu, morreu. Agora tem que ouvir no celular, ou FM pelo celular, ou um aplicativo que transmite os jogos. Esse ouvinte, por isso que o aplicativo tem tanta audiência assim, que é diferente do YouTube lá do canal,
que de repente mostra a imagem da cabine que a CBF quer proibir. Mas, ô Jarbas, pega a faixa de idade do pessoal que usa aplicativo. Sim. Pega a faixa de idade. Existe uma certa dificuldade ainda com relação ao Brasil, de um cidadão torcedor de time de futebol com 60 e poucos anos, 78 anos, de colocar um aplicativo no celular, pô. Ele não sabe. Ele vai pedir pro filho, vai pedir pra filha. Exatamente. É uma boa parte. Ele não aguenta ficar com aquele negócio de celular no ouvido. Não aguenta, ele não aguenta. Eu não tô, olha o que eu tô falando. Sim, não, mas eu você tem razão. Eu estou sendo contraproducente, eu estou dizendo contra nós mesmos. Mas é uma realidade. Você tem razão. É uma verdade. Tem gente que não se acostumou ainda. Tem gente que ainda escuta disco na rádio de gesso, disco de vinil ainda na eletrola. É verdade. Né? Então, e tem gente. Eu, por exemplo, eu ponho para ouvir você, para ouvir o programa e tal no celular, porque eu baixei o aplicativo e eu sei como é que funciona. Ou põe no carro no Bluetooth e tal. Mas determinada faixa de idade aqui no Brasil, o cara não se acostuma com o celular, ele se amedronta, ainda vem a notícia que celular faz mal, o cara que usa marca-passo não pode usar celular, então, essas coisas todas. Né? Tem mil coisas, a internet pro cara assusta, celular pro cara assusta. Até hoje, até hoje, Dal, quando você comenta com um desses companheiros aí do Paraná, sobre a audiência, né, das transmissões... Além do delay. Além do delay. Mas agora com 5G parece que vai mudar tudo isso. Né, Hidalgo? A sua experiência, por exemplo, é de um tempo para cá, até todos sabem aqui que o Hidalgo tem uma rádio na internet. Eu entendi tudo que o Reinaldo está falando, porque a gente é desse tempo mesmo. Eu mesmo tive a dificuldade e a gente vai aprendendo porque tem força de vontade para isso. A juventude, eu vejo pelos meus netos, eles não veem televisão, eles não ouvem rádio, eles só têm o celular na mão. Eu digo a juventude. Outra coisa, eles não sabem escrever. Não é que não sabem escrever, a caligrafia deles é horrorosa, eles não escrevem, eles só fazem tudo pelo celular. Olha só, olha as modificações que nós temos. Agora, sou do tempo que o cara levava um Transglobo com aqui no ombro e chegava e apontava a cabine e ficava ouvindo a rádio. Exatamente. Cheguei em um outro tempo que o cara estava assim, não te ouvindo, ele estava com o radinho, quer dizer, tá com o celular aqui no da camisa, sem mexer nada. É a força do progresso. Capitão, o meu neto Arthur. Viu, Reinaldo? A gente está construindo essa ideia nova, nós não paramos, não. Sim. Nós pegamos essa ideia, tem que acompanhar, não é, Reinaldo? O meu neto Arthur tem 5 anos de idade. O meu celular, quem usa sou eu. À noite ele fala assim, às vezes, vó, empresta o celular para mim. Aí eu fui ver lá na frente do celular, ele baixou Free Fire, TikTok, Wells, não sei o que e tal, não sei o que de skate. Aí eu falei, Arthur, cadê aqui as coisas que eu... Não, vovô, eu não mexi. Eu não mexi. Só tem as coisas dele. Pô, eu que tenho 70 anos de idade, vou chegar para ele e vou discutir com um menino de 5. Não é? Coisa que eu não sei fazer. Mas não sei fazer porque eu não me aprimorei, porque eu não me dou com esse negócio. Eu não me dou, não adianta que eu não me dou. Eu uso isso aqui... Ô, Reinaldo. Ô, Rei. Oi. O meu filho tem 38, eu tenho 35, eles moram em São José. Eles mexem com eles são engenheiros da tecnologia. Eles não têm TV aberta em casa. Eu vou pra lá e eu não assisto nada. Exatamente. Eu tô nessa fase. É isso. Só que a letra deles, eu tô falando, a letra deles é igual a letra de médico, né? Tu não entende nada. Exatamente. Não, pra você ver o colégio hoje, o cara mandava você ir no quadro negro. Hoje o quadro é verde. Ô, Rei. Eu queria falar... É horrorosa. Cuidado, quer falar. Ele só mexe com o celular, né? Não, o que eu queria falar é o seguinte, Arthur. que a gente estava falando agora há pouco, esse assunto chegou em pauta, vamos dizer assim, porque houve aquela tecnologia toda da arbitragem, né? Hoje tudo isso é um facilitador, a comunicação, etc e tal. Só que tem um detalhe que eu acho assim, importante. As pessoas não podem fazer dessa ferramenta que substitua o homem, ela auxilia o homem. Sim. Então a gente não pode pegar isso e confundir, porque tem determinadas situações, por exemplo, dentro do campo, a tecnologia não vai resolver o gol, não vai fazer o gol, vai definir, ó, foi gol, não foi, a bola saiu ou não.
houve uma falta, etc. Então, isso pode ajudar. Mas estão colocando isso como prioridade, estão dependentes da tecnologia. E isso vai tirando a sua capacidade de criatividade em determinadas coisas. A plasticidade, a arte, você vai deixando de lado, porque você vai ficando indiretamente como se fosse um robô. Não que não seja importante, mas nós não podemos perder a nossa essência, a nossa criatividade, que isso é uma coisa, para mim, extremamente importante. É você desenhar, você criar determinadas circunstâncias artísticas para que você possa fazer que as novas gerações também participam disso. Mas a tecnologia é presente, é real e é necessário. Você vê, eu estou falando com vocês aqui, acabou de cair o meu sinal, a minha neta... Vem cá, Maria, vem cá. Acabou de entrar minha neta aqui. Essa aqui é a Maria. Oi, Maria. O que você entrou aqui? Você pediu para eu fazer o quê? Para eu baixar a câmera aqui? O Java sumiu. Eu tô aqui, Aí, tô tá aqui. aí, tá bom? Tá bom. Eu tava falando com ela vocês, falou, caiu o meu sinal ela aqui, falou obrigado. que, viu, Reinaldo? Ela falou que 30 comerciais aqui. Ela falou eu não sabia que- como é que eu mexia aqui. viu? A minha neta que chegou Ela aqui, falou falou, que- tira daqui. e ela tal, falou não que o sei o quê. enquadramento tava Entraram ruim. 30 comerciais aqui. Eu não sabia como é que eu mexia nesse negócio aqui. Mas pode me chamar. Pô, você é um alienado. Você não entende nada de informática. Eu não entendo mesmo. Entendo, eu não quero entender. Não quero entender. Eu quero é sentar a pua no que está errado. Tá errado. Caiu todo mundo. Sou do tempo do Morro da Nova Cinta, sou do tempo da fumaça. Pô. Foi a fumaça ali. Pois é, na rádio não caía tanto assim, ó. Deixa eu entrar no assunto, Jarbas, com o Gilberto. Ô, Giba, lembra um dia que eu falei do Marcelo Fernandes, um dia para você? Sei. Olha que eu não conheço ele, está no Santos há muito tempo. O que eu falei para ti? Eu não sei por que ele fica o tempo todo ali, anos, e ninguém dá valor para ele, e dá a impressão que ele fica enchendo o saco de todo mundo que chega. Ele tomou a decisão correta. Se ele Isso aí. acredita nele, vai treinar outro time e larga o Santos, que prejudica ele. Não sei se mandou embora ou ele viu o Lisca, ele falou, pelo amor de Deus, o Lisca aqui eu vou embora. Não vou aprender coisa nenhuma. Nada. Ele já estava conversando com o presidente há bastante tempo, uma posição dessa daí. Quando você fala que está pronto para ser treinador e o time não te efetiva, você tem que dar saltos maiores em outros lugares. E ele tem condições. Agora vamos ver os clubes que ele vai pegar, que o Claudinei hoje não fica mais desempregado, está no esporte, né? E vamos esperar que ele possa trabalhar. Porque quando você fica muito tempo como ele ficou, você vai ter uma certa resistência para você né? trabalhar. Tem rejeição, porque Verdade. você fica com perfil de assistente para sempre, né? Né, Arthur? O cara que chega e fala, cuidado com os caras lá que estão lá, eles, Serginho, eles estão o tempo todo, sai todo mundo, eles ficam. O cara entra ressabiado, né, Arthur? Entra sim, capitão. Isso aí, mas é aquilo que eu sempre digo, se você estiver bem preparado, e se você souber, né, direcionar a cabeça das pessoas, você consegue administrar, porque todo mundo tem defeito. Mas essa preocupação existe mesmo, quando o treinador tem insegurança de conhecimento, falta capacidade, ou não está muito bem preparado ainda, ou ainda é muito jovem, está começando, ele tem dificuldade, ele tem que se aproximar da comissão permanente, tentar mostrar para eles as suas ideias, ser um bom gestor de cabeça, né, que é o que se fala no momento. Então, eu acho que tudo muito importante é manter uma relação próspera e com conhecimento, porque se você também não tiver conhecimento, o outro lá está doido para ser o treinador e falar, pô, entre ele e eu, sou mais eu. Aí o cara quer sair, quer ir embora para outro lugar. Verdade. E tem razão, buscar seu próprio espaço, né? É o que o Giba falou. Muito bem, estamos no finalzinho do programa. Deixa eu pegar o destaque final do Capitão Hidalgo. Diga, Hidalgo. Pra gente fechar o boletim de hoje. Terminou rápido esse programa, hein? Foi rápido, verdade. Terminou rápido, né? Puxa vida. Jogo bom é assim mesmo, capitão. E quando o jogo é bom, acaba rápido. E futebol não se aprende na escola, né? Não. Eu vou adiantar. O Reinaldo é a escola da... Pô, ele tem ainda o rádio, que ele aprendeu por ele também, e tem a música, né? Um dia desse eu peguei uma música... A música é outra vida. Como você diz, vou uma coisa para você, viu? A música que você cantou aí, qual é que foi?
uma americana, né? Aliás, eu quero dizer para você o seguinte, para entender, porque eu fico ouvindo música, parece-me que as palavras do inglês, as palavras, a escrita, ela parece que se encaixa melhor com o lado musical, é isso aí? Não, acontece o seguinte, por exemplo, o americano é muito funny, né? Ele é muito engraçado, ele gosta de coisa que às vezes não tem conotação. Existe uma música, por exemplo, do Elton John, cujo nome de batismo é Reginald Dwight, e aqui todo mundo conhece por Elton John, uma música chamada Goodbye Yellow Brick Road, ou seja, Adeus Estrada de Tijolos Amarelos. A letra da música é sem pé e sem cabeça. Sem pé e sem cabeça. Ué, eu me lembro, por exemplo, quando em 1972 existia a novela Carinhoso da TV Globo, que era com a Regina Duarte e o Cláudio Marzo, e que todo mundo ouvia e a música dizia de um ratinho. Teve gente que casou com a música, né? E a música falava de um ratinho. Essa música Goodbye Yellow Brick Road existe realmente a estrada de tijolos amarelos nos Estados Unidos, mas não quer dizer absolutamente nada. Americano gosta muito de fantasia, muita fantasia. Palhaço, essas coisas todas. É muito fantasioso. Tem muita música bonita aí, melodia. A melodia é o contexto geral da coisa. A melodia, ela é muito bonita, mas a música não tem significado nenhum. É a mesma coisa que dizer assim, a letra, eu amo a sua mãe, por isso eu vou na padaria comprar um pão, mas na volta eu quero que o meu carro esteja pronto, porque o avião vai cair em cima da minha casa. É tudo isso. Você pega a maioria das músicas que tem por aí que são sucesso, essas são feitas aos grandes letristas, John Lennon, o Burt Bacharach, né? Pô, Burt Bacharach é um letrista maravilhoso. Agora a batida da música é bonita, né? A batida da música é bonita. Você pega Stand By Me, que tem um contrabaixo violento. Tum, 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 tum. Você pega Bridge Over Troubled Water, por exemplo, do Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Você pega B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Radio. São músicas maravilhosas, são músicas que têm fundamento, são músicas que têm, né? Mas a maioria delas é música que entrou na... Tem um criolão que canta, ele toca piano. Ray Charles. I can't stop long. Billy alguma coisa. Billy Preston. Billy Preston. Olha, como eu joguei futebol, eu gostava na época de tomar uma cerveja, ainda bem que eu não cantava nem tocava violão, senão eu ia ficar uns 3 meses sem casa. Tu sabe que tem um pensamento do dia, né? Qual é? Não é porque eu ando com quem bebe que eu tenho que andar. Para fechar, Giba! Para fechar nosso boletim da bola, edição de hoje. Obrigado mais uma vez a todos. Foi muito legal estar com vocês aqui. No app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Tchau, gente! Um abraço do tamanho do Brasil. Muito bem. Oi. Essa do Giba foi legal. Oi, gente. Vamos embora? Bota todo mundo aí, vai. Eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso muito sério agora. E quem vai dizer o compromisso é o Arthur. Fala aqui, Arthur. O que eu tenho que fazer com você agora? Passear com uma cachorra. Ixi. O que tem que fazer, Arthur? Passear com uma cachorra. Passear com a cachorra. Olha só. Passear com a cachorra dele. Olha só. Pensei que ia no dentista. Olha, Arthur. Não, hã? Vai passear com a cachorra. Vai passear com a cachorrinha. Olha só. Isso aqui é compromisso. A cachorrinha que vai levar o Reinaldo para passear. Pensei que ia no dentista. Falou, gente. Até Tchau, amanhã, abração. se Deus quiser. Tchau, até amanhã. Vou lá na casa do Luiz Flávio cobrar dele. Vou perguntar para ele o que o Davi falou para ele. Vou lá mesmo agora. Vou falar, Luiz, o que ele falou para você?
que foi? Ele mandou você para aquele lugar. O que aconteceu? Amanhã eu volto aqui. Se ele levou a sério, ele foi, né? Ele não vai estar lá na casa dele. Quero que ele merecia. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.